galera, hoje estamos aqui para estar falando sobre placas de vídeo, mas para estar falando da placa de vídeo Radeon, né? Que basicamente são placas de vídeo feitas pela AMD, que de certa parte são placas de vídeo boas, mas ainda assim em relação às da Nvidia não são grande coisa. Mas Dudu, você tem uma, por que você está falando isso? Basicamente porque a minha é a RX 560. Ela foi feita para bater de frente basicamente com a 1050 da Nvidia. E não chega nem aos pés porque a minha tá com defeito. Ou seja, ela não chega nem aos pés da 1050, nem chegaria. Porque nem funcionando eu sou 100% ela consegue chegar, vamos dizer assim, acima da 1050, porque ela pode ter mais cores ali, né? Mas ela não funciona que nem a Nvidia, é uma arquitetura diferente, portanto também os programas vão ter uma diferença em como se usam, coisa do tipo. Isso daí é um problema mais de otimização talvez, ou seja, de potência mesmo da arquitetura da AMD, né? Que a gente já viu em alguns casos aí, como por exemplo o AMD FX, que tem uma arquitetura totalmente horrível e não roda nada. É simples. E o mais simples ainda é que existe uma empresa que cria placas de vídeo que nem aquelas placas de vídeo lá do AliExpress, que são um chip antigo, com memórias novas, com placa nova, mas que continua sendo um chip usado, um chip tirado de outra placa morta. Ou seja, a minha 560 também é uma dessas placas. Mas a questão é que a gente não sabia que era uma placa dessa. Porque está sendo vendido mais barato, é um preço mais acessível, aí o pessoal compra e acha que é uma placa de vídeo nova, quando na realidade é uma placa de vídeo com um chip usado. E eu fiz o teste, fui dar uma olhada lá no chip gráfico e realmente ele está amarelado. Se vocês querem saber essa história aí, mais desse negócio que deu com uma marca em específico que fabrica placas da AMD, vai lá no vídeo do TechLab, eu acho que eles mexem com fonte, esse tipo de coisa, com hardware, e aí eles mostraram esse problema, esse golpe que a empresa estava dando, né? De vender uma placa como nova, mas na realidade ela não era nova. Então, se você quiser, eu acho que eu vou até procurar o vídeo para deixar aí na descrição. A TechLab até sofreu um processo, se eu não me engano, por causa disso mesmo, por causa dessas placas aí, por ter mostrado a verdade, basicamente. E a placa de vídeo acabou até baixando de preço, se for ver, né? Em relação ao que estava custando antes, estava custando pelo menos uns 2.000 RX 560, que não vale isso nem lascando. É que nem você pagar R$ 1.500 numa 1050, não vale. São placas de vídeo de entrada, não vale nem metade disso. O preço que elas estavam custando na época era dentre 500 a 600 reais. Isso lá atrás. A minha 1050 estava custando 700, 800 reais quando eu vendi. Me arrependo disso até hoje, porque a 1050 era a melhor placa que eu já tive. Essa daqui é uma porcaria em relação a outra. Por que, Dudu, você fala? Porque basicamente ocorreu diversos fatos e ela não está funcionando mais direito como deveria na época, né? Basicamente, desde quando comprou, a gente já sabia que era uma placa meio inferior, né? Então, os 4 GB de VRAM a mais que ela tem sobre a 1050 que eu tinha não fazia diferença nenhuma. A 1050 continuava sendo melhor, mesmo com 2 GB de VRAM, ela era limitada, mas funcionava bem, e era a versão da EVGA ainda. Eu me arrependo muito de ter feito isso, porque basicamente a Radeon, ela fica oscilante entre 0 e 99%. Como ela fica nesse 0, entre 99% e 0%, aí você acaba tendo um problema que o driver da placa de vídeo simplesmente desliga, ou a placa de vídeo morre no meio da gameplay, e você tem o computador desligado. O computador apaga. Você tem que reiniciar ou esperar. Esperar, digamos assim, não muda nada, porque o jogo está lá travado, o PC também. Se você não reiniciar, não funciona. Porque o meu Xeon não tem vídeo integrado. Então não tem simplesmente um jeito de passar para o vídeo integrado. O Windows não sabe o que fazer nessa hora e aí ele buga completamente. E aí você é obrigado a reiniciar e também corre o risco de você acabar matando o seu Windows junto. Isso nunca aconteceu, ainda bem, mas tem esse risco. Então, Dudu, mas toda a placa vai dar esse problema? Claro, mas só no final da vida dela, né? Ou seja, a minha tá no final da vida. E muito provavelmente essas placas que você vai comprar, de uma marca em específico, que começa com A, você vai ter esse problema mais cedo.
digamos assim, 2 anos mais cedo. Porque normalmente uma placa de vídeo dura muito tempo. Essa placa daqui durou muito menos do que era para durar. Além disso tudo, né? E basicamente uma placa da AMD, uma 570, uma 580, uma 590, elas vão ser inferiores às placas de vídeo da NVIDIA. Não adianta. Você tem uma potência igual aí, vamos dizer, um pouquinho igual, mas na realidade ela vai ser inferior. Ou seja, 560, ela não é que nem uma 1060, ela é que nem uma 1050. A 570 chega no nível da 1060, de 6 GB, claro. Por aí, né? Entre a 1060 e a 1070. Fica nesse nível aí, RX 570. E a 580 e 90 eu acredito que fiquem no nível ali da 1080, por aí. Ou seja, a RX 550 é uma 1030. É que nem uma GT 1030. E eu não tô brincando, a potência dela é bem abaixo da 1050. Ou seja, não dá para competir com a 1050. A placa de vídeo mais de entrada da AMD não dá para competir com a placa de vídeo mais decente de entrada da NVIDIA. Ou seja, é por isso que compensa bem mais apoiar uma placa de vídeo da NVIDIA. Mas o único problema é que a gente sabe que ocorreu vários fatos aí que tá deixando o mercado bem alto. Então o pessoal acaba optando ou para ir para AMD ou para ir para NVIDIA. Normalmente é mais fácil para ir para NVIDIA porque você tem menos problemas desse tipo aí, como por exemplo com fabricantes, porque a maioria dos fabricantes da NVIDIA são confiáveis, como por exemplo a EVGA, que faz placas ótimas. Se eu não me engano tem uma até com Alter Cooler, uma 3090 agora que lançou, que é uma das mais potentes das 3090. Então, meio que as variações de placa da NVIDIA ali, de outros fabricantes, são boas, funcionam muito bem. E meio que se for ver, a da própria NVIDIA e a da própria AMD é sempre placas caras. Você vai ver as versões Founders Edition, que são basicamente as versões originais, as versões da própria marca, né? Da própria NVIDIA e da própria AMD, são sempre mais caras. Que é uma construção própria, eu acho até mais bonita, né? A 1050 nem tanto, mas as outras placas até que são mais bonitas. Até a RTX é mais bonita na versão Founders Edition, porque ela tem aquele loginho, né? Mas o que acontece aqui é que a gente sempre vai ter uma potência inferior na AMD. Isso ainda mais com o lançamento catastrófico da última placa de vídeo AMD aí, que saiu num PCI Express bem abaixo, com 4 linhas. Foi uma porcaria, né? A placa era para ser de entrada para competir com a 3050. Na realidade não chega nem aos pés da 3050. 3050 já não é grande coisa. E aquela outra placa lá da AMD é uma porcaria. Então, se você for ver num site de teste, por exemplo, igual o Tech Power Up, você vai ver que nenhuma placa da AMD chega perto ali da 3090, que é a placa mais parruda da NVIDIA. Isso quer dizer que a arquitetura da AMD ainda não está boa o suficiente para a gente apanhar ela. E também os preços não estão legal. Todos esses fatos aí fazem com que as placas de vídeo da AMD não sejam boas. Por quê? Você vai pegar um desempenho inferior pelo mesmo preço, ou até mais. Porque se você for pesquisar uma RX 6000, 6500 XT, algumas dessas, e depois você pesquisar uma RTX 3090 ou 3060 ou 3050, você vai ver que os preços são bem diferentes. É claro que às vezes a NVIDIA vai estar bem mais alto, porque algumas pessoas estão panhando essas placas, comprando, para depois pegar e botar em blocos de mineração. Eles compram várias placas e isso ajudou muito a estar meio que acabando com o mercado, né? Porque a NVIDIA nem gosta disso, né? Porque ela demorou 5 anos para fazer uma porcaria de um driver que talvez resolvesse esse problema dos mineradores, de estar abaixando a potência da RTX para estar, sei lá, ajudando, né? Para os gamers, que realmente era a funcionalidade das RTX, as mais de entrada, sem ser a 90, eram mais para gamer. A 80 também não é tanto para gamer assim, é mais a 30, 50, 70 e por aí. A 80 também chega a ser, mas é mais pro lado profissional porque é um desempenho muito bruto. Então meio que isso daí é uma porcaria, porque nem a AMD tá se importando com isso. Ela tá vendendo placa a rodo? Talvez. Mas o único problema é que por causa desse mercado aí, dos mineradores estar influenciando nesse mercado inteiro de placas de vídeo, o nosso real, que está um pouquinho desvalorizado, basicamente isso tudo foi um agravo. Foi agravando o problema que já estava ruim, agora parece que piorou.
Exatamente isso que aconteceu. E aí você vê que as placas da AMD estão num preço parecido com os da Nvidia. Mas não se engane, a da AMD não é melhor. Nunca vai ser. Pode ser que tenha alguém que gosta de AMD. Só se tiver um preço muito mais abaixo que a da Nvidia, ou sei lá, uns 100, 200 reais, 300 mais abaixo que da Nvidia. É aí que eu vejo que a AMD pode ganhar um ponto aí nesse caso. Mas se tiver um preço acima de uma RTX, por exemplo, você já vê que não vale a pena. Porque a RTX tem um Ray Tracing, cores RTX, eu não sei como é que funciona. Não tem uma RTX. Ou seja, tem tecnologias específicas da NVIDIA, sem falar no DLSS, que é uma tecnologia que ajuda bastante. Não vai ter na série 1000 da NVIDIA, mas vai ter na série 20 e 30, onde você vai ter ali placas ótimas. Sem falar que a 3050 agora está sendo uma ótima opção. A NVIDIA começou a abrir mercado, né, para tirar aquele pessoal que talvez tá ali na 1060, na 1650, para tirar esse pessoal de lá e trazer para RTX, né? Nesse caso é para quem está procurando uma RTX de entrada, e ela também tem aquele driver que dá o block dos mineradores, né? Se é que eles não arranjaram um jeito de desbloquear isso daí e acabar fazendo alguma coisa, mas sai mais barato para uma pessoa dessa comprar uma RTX. Sair comprando uma 3080, 3090, que lá não vem com driver ou coisa do tipo, ou comprar uma 20, uma série da 20, que essas dali também não tem o driver bloqueado, né? É só apanhar uma, pegar e botar ali. Não tem tanta preocupação quanto as outras placas, que você vai ter que mexer algumas coisinhas a mais. Vai gastar um pouco mais de tempo. Então, para eles, tempo e dinheiro, não? E também porque a placa não tem um desempenho tão absurdo para estar comprando ela. Talvez para eles ali, o preço que vai pagar na placa não se paga ela. Claro que vai se pagar um dia ou outro, mas tão rápido assim e pelo preço que ela tá, talvez não valeria tanto a pena para o minerador, né? Eu acredito que é por isso que ela ainda tá com um preço legal. Não sei até quando que vai estar com esse preço legal, né? Porque daqui a pouco pode ser que ela estoure o preço ali e todo mundo deixe de comprar ela e vai comprar uma 2060 ou uma 3060. Então, basicamente, eu falei um pouco de tudo, né? Um pouco do mercado, até porque a AMD, meu amigo, é só se ela tiver com um preço bem menor em relação da NVIDIA. Você também vai lá no Tech Power Up e compara o tamanho da potência de cada uma, porque lá você consegue comparar cada placa de vídeo, qual que é a potência de uma, qual que é a potência de outra. Você olha lá, por exemplo, você buscou NVIDIA GTX 1650, tá, ela está mostrando a Founders Edition ou qualquer outra edição dela. Mas é, por exemplo, um desempenho base ali que qualquer uma vai ter, a mínima, né? Nesse caso. Aí você tem a mínima das outras. Você vai ter a da RTX, você vai ter a da AMD, que é o mais importante. Se você está em dúvida, é bom você olhar esse site, porque você vai ver em específico aonde cada placa vai estar. Você vai ver umas GTX 900 e 800 e 600 acima de algumas placas da AMD, as mais recentes, não as mais top de linha, né? As que nem a minha, assim, você vai ver algumas GTX 900 acima. Por quê? Talvez por causa da arquitetura da NVIDIA, por causa de vários outros fatores que fazem a AMD não ficar muito acima. Talvez por causa de otimização também, né? Até porque essas placas aí têm muitos anos de mercado, já são antigonas, então meio que já está tudo pronto ali, os drivers já estão funcionando perfeito. Então, é bom você dar uma olhada nisso antes de você comprar. E aí você compara. Muito provavelmente você vai ver ali que algumas placas da AMD não são tanta coisa assim, mas você vai ver algumas coisas bem malucas ali, como por exemplo umas GTX 700 ali, 600 acima de placa tipo 1050. Não faz muito sentido, mas talvez faça por causa da potência da placa e tal. Por causa do tanto de CUDA core, né? Que aí você vai ter um pouquinho mais, talvez. Algumas placas são mais fortes que a 1050, mesmo sendo de gerações passadas. Acontece. Mas galera, esse daqui foi o vídeo explicando um pouco sobre placas de vídeo, né? Sobre por que não optar pela AMD, por que a AMD é tão mais baixa assim que a Nvidia, né? Porque a AMD ainda tem um caminho muito grande até ao tornar a marca dela assim em placas de vídeo em páreo com a Nvidia, porque eu tô vendo que isso não tá acontecendo, ela não tá em páreo, ela não tá que nem nas CPUs, que na CPU ali a gente vê muitas vezes a AMD dando uma sova na Intel, e a Intel volta ali com outros processadores, só que não consegue ter um desempenho em relação ao consumo e
dissipação de calor igual a AMD. Então quer dizer que aí a gente vê uma diferença. Mas em campo de placa de vídeo é outra história. A gente não vê uma diferença tão grande, né? É mais lá nas placas de vídeo mais de alto padrão, né? Porque a gente não tá vendo placa de vídeo baratinha que nem a 560 com um desempenho bom. Isso daí é difícil de se ver também, né? E não tem, digamos assim, placas da AMD para competir com placas da Intel nesse nível aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações. Escreva aí um comentário, é claro que crítica construtiva. Não vá me xingar ou coisa do tipo. Se você fazer isso, você já vai estar quebrando sua credibilidade, beleza? Então, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.